Hoje a questão comentada não tem o atendimento específico a um seguidor. Eu digo a vocês, quando me pedem, que eu coloco as suas questões na fila. Como a minha fila acabou, quem quiser pedir questão de alguma banca, esteja à vontade, que a gente vai começar uma outra fila. Mas exatamente na aula de ontem, alguém fez um comentário e falou: professor, faz mais questões de crase, porque eu já fiz todas que tinham aqui no seu YouTube. Então vejam só, peguei uma questão de 2020 na sua tela, de um concurso, até de uma banca que não é representativo para a maioria de vocês, o concurso público da Prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Fiz isso porque no site de busca, onde eu fui pegar a questão, eu filtrei por concursos do ano de 2020. E esse foi o mais recente, uma vez que por causa da pandemia as coisas andam meio paradas. E aí a Prefeitura de Santa Bárbara pediu o seguinte: considere o seguinte trecho. Aí eles colocaram um trecho, né, e fizeram a seguinte pergunta: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem em que aparecem no texto. Eu vou pedir a vocês que façam o seguinte: você não tem essa questão, obviamente. Pause a sua tela, arranje um papelzinho aí, vem aqui. Eu sei que tem muita gente que me fala que anota os comentários que eu faço. Isso é muito bom, que a partir do momento que você anota, além de você estar fixando, você tem onde buscar depois. Eu sugiro a vocês que façam um fichário. Cada dia o assunto é um. Então faça lá o fichário, crase. Tudo que eu falar de crase, você anota ali. Eu sempre começo a questão falando do tema. Aí outro dia pontuação. Faça uma ficha de pontuação. Ao final você vai ter um arsenal de anotações que você poderá consultar quando quiser. Então vai lá, pause aí na tela a sua questão, preencha as lacunas e vá anotando aí do lado. Aí depois no final você vê qual é a alternativa. Vai lá. Eu sempre dou esse tempinho e espero que vocês sigam a minha recomendação de dar uma pausa. Você fez isso, né? Então vamos lá, na tela. A popularização do modelo de educação à distância, EAD, tornou-a praticamente um sinônimo. Então, educação à distância. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão se lembrar do que eu vou escrever aqui agora, mas eu tenho a impressão que muita gente começa a questão errada. Vai lá na tela. Por enquanto, continua no páreo só quem acertou a questão. Porque a resposta é a letra D de dado. Que é isso, professor? A tem crase, B tem crase, C tem crase. Só a D que não tem? Eu aprendi na escola que quando repete mais, a maioria está com crase, é porque tem. Esse método já funcionou um dia. Aliás, cá para nós, a distância deveria ser uma expressão adverbial. Ela é uma expressão adverbial de modo. Existe uma regra de crase que nós vamos recuperar aqui agora, né, que nas expressões adverbiais, que a gramática, que a análise sintática chama de adjuntos adverbiais, tem de vários tipos, né? Tem de intensidade, tem de dúvida, tem de negação, tem de modo, né? Então, tem várias. Nas expressões adverbiais femininas, então as expressões adverbiais femininas, elas devem ser craseadas. Devem ser craseadas. E aí, já te falei e repito, tem várias. Mas, sobretudo, as que indicam tempo, as que indicam modo e as que indicam lugar. Estou falando por que sobretudo? Porque são as que aparecem com mais frequência. Então, ao dizer esteja na empresa às 7h30. Eu sei que você cresceu ouvindo dizer que aquilo ali é craseado porque indica a hora. Não é porque indica a hora, não. É porque isso aqui é uma expressão que indica tempo. Quando é que você deve estar na empresa? E mais, por que feminina? Porque são 7 horas. Não são 7 dias, nem 7 meses, nem 7 anos. Então, expressões adverbiais femininas são craseadas.
Por exemplo, vive à custa do pai. Só peço sempre que você não use as custas de, que a gente fala muito na linguagem normal, né? Ele está velho e está vivendo às custas dos pais. As custas não. Ele está vivendo à custa. E aí, isso aqui indica o modo como ele vive. Como a palavra custa é feminina, essa é uma expressão adverbial feminina de modo, que, portanto, deve ser craseada. Né? Por exemplo, sentou-se à direita do pai. Tudo bem que na linguagem do dia a dia você fala, sentou do lado direito do pai, ok? Mas sentou-se à direita do pai, esse à direita do pai é o lugar onde ele ou onde ela se sentou. Como a palavra direita é feminina, é por isso que isso aí é craseado. Essa é a regra geral de crase. No entanto, volte à tela. Quando você tem aí a popularização do modelo de educação à distância, tem educação presencial, tem educação por correspondência, tem educação à distância. É um modo, não é verdade? Então vem cá. Deveria, pela regra geral, ser craseado. Porém, quando você tem a palavra distância, quando você tem a palavra casa, e quando você tem a palavra terra, por isso que eu disse que alguns de vocês iriam se lembrar, vocês têm aí 3 palavras que indicam uma regra de crase específica. Essas palavras, elas serão craseadas se vierem especificadas. Se vierem determinadas. Se eu especificar que distância é, qual é a casa e em que terra eu estou me situando, eu teria que crasear. Então, por exemplo, estou a distância de 100 quilômetros de você. Tudo bem que isso aqui tudo é uma expressão adverbial feminina de lugar. Por ser uma expressão adverbial feminina de lugar, já teria que ser craseado. Só que aqui é craseado porque eu estou especificando que distância. Mas fiz um curso à distância, dá vontade de colocar, mas não tem não. Isso aqui continua sendo uma expressão adverbial feminina de modo, mas pela gramática à distância, EAD, curso à distância, faculdade à distância, namoro à distância, sem crase. A mesma coisa vale para a palavra casa e vale para a palavra terra. Então, por exemplo, naveguei e voltarei breve à terra. Assim. Deveria ter, né, gente? Primeiro porque tem aquele macetinho que eu já tratei com vocês aqui em outras questões, que quando eu tenho uma palavra feminina, como é o caso de terra, eu troco por uma masculina. E se eu encontro ao, eu tenho que crasear. Voltarei ao porto, voltarei ao cais, voltarei ao Brasil. Quando o masculino é ao, preposição a mais o feminino tinha que ser a craseado, preposição a mais a. Mas não é. A menos que eu dissesse a terra de partida. Eu vou desembarcar no mesmo lugar que eu embarquei. Aí eu vou colocar o acento indicativo de crase. Por quê? Esse a é craseado porque a terra está especificada. Eu, honestamente, acho um absurdo ter uma regra dessa. Porque isso aí joga por terra o que as pessoas custam a assimilar a respeito de crase. Então, assim, já é problemático para muita gente. Ainda coloca
uma observação sem nexo. Por exemplo, nunca mais voltei a casa. O problema começa porque a gente, na linguagem do dia a dia, fala nunca mais voltei na casa. Mas o certo da regência do voltar é voltar a algum lugar. Pela regra geral, deveria ser craseado. Primeiro, que a casa é um adjunto adverbial feminino. Segundo, que no masculino, voltarei ao apartamento, voltarei ao escritório, o masculino ao pede a crase. Mas não tem, porque eu não estou especificando. A menos que eu dissesse a casa do vizinho. Aí eu vou crasear. Porque esta casa craseada é porque ela veio especificada. Não é a casa da minha mãe, não é a casa da minha avó, é a casa do meu vizinho. Então tem uma regra de crase que para você que é concurseiro, é bom que você saiba. Tá bom? Lá na tela. A popularização do modelo de educação à distância sem crase tornou-a praticamente um sinônimo de acesso à tecnologia, que, de acordo com a letra D, tem que ser craseado. Pelo motivo que eu te falei, aí já não é mais um adjunto adverbial feminino. Tecnologia é uma palavra feminina. Quando eu troco por uma masculina, eu vou dizer, por exemplo, ó, acesso ao conteúdo. Portanto, acesso à tecnologia. Então, na verdade, como crase tem a ver com regência, quem tem acesso a. Essa é a preposição a. Esse o é o artigo que antecede conteúdo. Então, no masculino tem a preposição a com o artigo o. Então, no feminino tem que ter a preposição a com o artigo a. Na tela, aí o texto diz mais. No entanto, aliás, refletindo os tempos atuais de amplo acesso à internet. Ó, se acesso à tecnologia tem crase, acesso à internet tem crase também. Na tela. O advento da internet, considerada a principal ferramenta de EAD, e a popularização dos microcomputadores pessoais impulsionaram a modalidade. Você está vendo que é sem crase. Por exemplo, o dinheiro impulsiona o comércio. O dinheiro, portanto, impulsiona a popularidade dele. O cara é popular porque tem grana. Fosse eu, tinha popularidade alguma, pobre. Isso aqui é só o artigo O. Isso aqui, então, é só o artigo A. Então, só vou crasear uma palavra feminina se a palavra masculina substituta for o AU. Então, vai lá na tela. A resposta, portanto, ficou a letra D. De Deus ajude que vocês tenham acertado. Se você não acertou, e se você quer saber crasear, mais do que para fazer concurso, para a sua escrita mesmo. Você que trabalha escrevendo, você que já se aposentou e nos segue aqui, mas quer continuar exercitando seus neurônios, dá uma entradinha no meu portal, olha lá, www.ricardoerce.com.br. Nós temos um curso lá chamado Exercitando o Português e temos, dentre outros assuntos, o assunto de crase. Tem de todos os assuntos, como eu tenho falado aqui. Mas o assunto de crase vai dar a vocês toda a teoria de crase, não só esse pedacinho que eu passei hoje, ele está lá também. Mas vai dar a vocês toda a teoria de crase, vai trazer para vocês 15 questões de concurso, comentadas uma a uma, e custa apenas R$15. Então, se você quiser, é uma coisa que não vai te fazer diferença financeira, orçamentária, e vai fazer com que você preencha aquelas fichas que eu falei no início de aula, com muitas dicas e muitas regras de crase. Então, acesse lá www.ricardoerce.com.br.